Marcos 4:30, a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Jesus está fazendo uma comparação com o reino de Deus. O que ele poderia comparar? Está comparando o reino de Deus com uma semente pequena. A semente representa a palavra. A palavra é algo pequeno. É algo que não tem tanto poder para se comparar com as coisas materiais. Ele está mostrando que aquela palavra, a palavra de Deus, ela tem um poder imenso. Que essa palavra, essa semente, poderia se tornar uma hortaliça grande, de tal forma que as aves do céu se aninhariam debaixo dela. Essa produção, esse crescimento da palavra pode fazer isso. Ele está mostrando que ao começar o reino de Deus, começamos com uma palavra, um conselho, um gesto. Então que esse pequeno conselho, esse pequeno gesto espiritual, esse pequeno gesto do reino, ele pode produzir muitas coisas, que a palavra é algo pequeno, mas que ela pode se tornar a maior de todas. E assim é o reino de Deus. Eles estavam dominados pelo Império Romano, o povo de Israel. E o Império, como ele era muito grande e poderoso, como ia se vencer o Império? Como Israel poderia tornar-se livre novamente? Todas essas coisas passavam na cabeça do ouvinte naquele momento. E o que Jesus está trazendo? Jesus está trazendo a palavra, mas é algo tão pequeno. Será que isso pode transformar Israel livre outra vez? Jesus está mostrando que essa pequena semente do reino de Deus, que cada um semeando, ela vai se tornar grande, ela vai crescer. As aves até virão debaixo dessa hortaliça, que essa grão de mostarda, que essa mostarda teria 1 metro, 1,20 m, poderia fazer ninho debaixo dela. Ele está mostrando que é uma coisa ínfima, que o grão de mostarda, ele é pequenininho, ele é menor do que a menina dos nossos olhos. Ela pode se tornar uma coisa muito maior. Então Jesus está mostrando que aquela palavra, ela pode se tornar a igreja, que a igreja pode se tornar o reino de Deus na terra, e isso ser maior do que todas as instituições. Quando Jesus falou isso, a igreja estava iniciando. Ela vai começar no livro de Atos, ela está começando com esses gestos aqui, mas ela é fundada ali pelo Espírito Santo no livro de Atos, no batismo do Espírito Santo, por aqueles poucos apóstolos, aqueles poucos discípulos. E daí a pouco o Espírito Santo, com a sua explosão e poder, ele faz dele um grande reino. Aí vamos ver que, alguns anos depois, eles falando, esses que avassalaram o mundo,
abalar o império. Com o tempo, a gente vê esse crescimento. Então, a sua palavra, né, esse reino de Deus, começando com uma palavra de Deus, ela tem a capacidade de formar um discípulo. E geometricamente, exponencialmente, ele vai crescendo. Um forma outro. Um forma dois, dois forma quatro, que forma 16, 32, 64, 128. E assim vai crescendo exponencialmente. E esse reino vai tomando poder. Hoje podemos observar isso. Ali, o poder, primeiramente, foi o poder de milagres, de convencimento do coração. Mas hoje vemos, né, e um tempo atrás, até mesmo o poder político. Esse reino cresceu de tal forma que eles têm esse poder no mundo. Então, é assim que Jesus se assemelha ao reino dos céus. Ele, começando como uma coisa insignificante, ínfima, pode se tornar a maior de todas. Isso depende de cada um semeando o seu grão de mostarda.